Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Conforme olhamos à nossa volta, vemos ações de terroristas e de terrorismo continuamente atacando pessoas, andando aí com bandeiras e fazendo declarações e ataques e ameaças, bombistas suicidas, e não é só terrorismo, mas é terrorismo debaixo de uma bandeira religiosa. E, queridos irmãos, às vezes nós pensamos, olha, atacar, destruir a pessoa que é o chefe dessa organização, mas muitas vezes essa pessoa pode ser destruída e depois só aparecem mais outros grupos, talvez ainda piores que aquele em que o líder foi destruído. E ao fim de contas, existe uma pergunta: quem é o verdadeiro líder deste terrorismo? Este terrorismo usa armas, algumas delas muito avançadas, de grande tecnologia, são motivados têm uma motivação de ódio principalmente contra as nações de Israel, digo nações em plural, especificamente, e contra os cristãos. Este terrorismo é elusivo, esconde-se, nunca se sabe quando é que vai atacar da próxima vez, muda frequentemente o local de onde vem e está a atuar como se fosse algo desconhecido. Usa várias estratégicas e esconde-se debaixo de vários nomes. Nós, queridos irmãos, estamos debaixo de uma ameaça, digamos assim, constante. E este chefão deste terrorismo está a tentar violar a sua e a minha segurança. E, muitas vezes, estamos debaixo de ataque e nós nem o reconhecemos. E por isso pergunto, qual é o seu nome? Qual é o verdadeiro nome deste maior terrorista de todos? O nome dele é Satanás. E por isso, hoje, vamos ver como é que Deus o vai retirar da cena e o seu grupo de terroristas que ele tem controle vai tirá-los da cena e qual vai ser a nossa responsabilidade individuais na nossa luta contra este grande terrorista. Vejamos então como é que ele aterroriza a humanidade. E vejam comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é uma luta contra estes terroristas físicos que vemos. Mas sim o terrorista que nos está a atacar de áreas e de ângulos e de posições que nós muitas vezes nem reparamos. É um terrorismo de potência além deste mundo. Isto é, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isto é, a nossa luta contra esta
força, digamos assim, terrorista, é contra um domínio maldoso, maligno, forças espirituais do mal, inspiradas, lideradas por Satanás. Queridos irmãos, esta é a nossa luta. Esta é a luta que temos contra Satanás e contra os seus comparsas. E eles nos atacam, geralmente, quando esperamos o menos, para ser de surpresa, como um ataque de terrorismo. E, ao fim de contas, o que acontece, muitas das pessoas deste mundo que estão a ser atacadas são tão enganadas por causa deste terrorista que começam a adorar esse chefe terrorista sem o realizarem. Porque as pessoas deste mundo não sabem quem é o verdadeiro Deus e então estão a adorar o Deus errado, isto é, Satanás. E Satanás os ensina e diz às pessoas que a lei é má. Que a lei é má. Satanás convence as pessoas que o que é verdadeiro bom e o que é verdadeiramente mau está de pernas para o ar. E põe as coisas de pernas para o ar. Confunde tudo. Confunde tudo. E assim infiltra-se pela sociedade, infiltra-se na religião, infiltra-se no governo dos nossos países, infiltra-se na educação, infiltra-se nas famílias, infiltra-se no entretenimento. Como é que isto tudo vai acontecer? Como é que isto tudo é possível? Perdão. É possível, vejamos então a história onde isto tudo começou. A história começou em que existia e existe o Altíssimo e o Verbo. E os dois eram Deus, como lemos em João 1:1. E o Verbo estava com Deus. E estes dois seres independentes, estes dois seres tinham um caminho de viver, um caminho de vida, que era o caminho de dar de um para com o outro. O caminho de amor. E então, no seu processo de tempo, desenvolveram um plano de virem a ter filhos e filhas deles. E parte desse plano, inicialmente, envolveu a criação de anjos. Mas, ao fim de um certo tempo, alguns desses anjos se tornaram rebeldes e rebeliaram. E então, acabou existindo bons anjos e maus anjos. Bons anjos, que chamamos anjos, e maus anjos, que chamamos demónios. E esses maus anjos introduziram um sistema diferente, um caminho diferente de viver. O caminho que podemos chamar o caminho da competição, o caminho de obter para o próprio, para os nossos desejos egoístas. E então passou a existir, digamos assim, dois caminhos. O caminho de amor, o caminho de Deus, o caminho de dar para os outros, e depois o caminho do adversário,
deste terrorista, que é um caminho diferente, um caminho de competição, um caminho de ter coisas para si mesmo. O mesmo, a pessoa, o próprio, torna-se mais importante. Durante o curso do tempo, o homem, então, foi criado. Há cerca de quase 6.000 anos atrás. E então, durante essa criação, ao homem foi dado uma oportunidade de escolher esses dois caminhos, através do simbolismo que foi refletido pelas duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, ao fim de contas, o resultado disso seria a morte. E por isso eram duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte, representando o caminho do amor, o caminho de dar, e a árvore da morte, que representava o caminho de obter ganância para o próprio, competição. E esse caminho é conhecido como o caminho do sabedimento ou do conhecimento do bom e do mal. Porquê? Porque é o caminho que as pessoas decidem por si próprio o que é bom e o que é mau. E por isso é que hoje no mundo o que é bom e mal está tudo de pernas para o ar. Porque é esse caminho distorcido, desviado. Por outro lado, a árvore da vida é o caminho em que Deus nos dá o ensinamento do que é certo e do que é o errado através das suas leis e dos seus princípios, que são eternos. E esse caminho é o caminho da vida. É a árvore da vida. E assim, o Adão e a Eva tinham uma escolha. Ou escolhiam o caminho da vida, ou escolhiam o caminho da morte. Tiveram uma escolha. E vejam o que aconteceu. Eles escolheram o caminho da morte. Escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, de que eles decidiriam para eles próprios o que é o bem e o mal, em vez de terem confiança e confiar no que Deus nos dizia do que é, ou nos diz o que é o bem e o mal. E por isso, pecaram. Vejam então em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Romanos 5, versículo 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por um só homem, pelo Adão, e depois pela sua esposa, e o resto do mundo o seguiu, entrou o pecado no mundo. E por isso a morte, porque seguiram a árvore da morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Toda a humanidade tem seguido esse caminho. Toda a humanidade está a seguir o caminho da morte. Parece impossível, mas é verdade. Satanás enganou o mundo inteiro. E, queridos irmãos, você e eu éramos partes desse engano até que Deus nos começou a revelar a sua verdade para que nós começarmos a entender. Mas todos nós pecamos. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sim, o pecado tem existido desde o Adão e Eva. O regime codificado por Moisés, antes desse existir, já existia o pecado. Mas agora, porque Deus nos deu a lei, nós temos que prestar contas. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte. A morte tem reinado, porque o pecado é a morte. Dá o resultado. O salário do pecado é a morte. Por isso, tem havido pecado
pessoas têm quebrado a lei e assim reinou a morte. Desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Queridos irmãos, todos pecaram. Todos pecaram. Vejam em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E por isso todos que praticam o pecado estão a transgredir a lei. É simples. É muito simples. É muito claro. É como é que as pessoas estão a ser afetadas por estes terroristas, por esta atitude terrorista que tem infiltrado na mente das pessoas, que nem conhecem ou reconhecem o que está a acontecer a eles. E eles, por engano, estão a seguir o caminho errado para a morte. Completamente enganados. Estão a dar passos por esta decepção, por este engano deste grande terrorista. Estão a ir no caminho da morte. Este terrorista nos está a enganar o mundo. É como está a acontecer num ponto físico. Pessoas deixam os seus países, são, digamos assim, radicalizados, a mente deles nem jamais está enganada, já nem veem o bom do mal, e depois juntam-se a uma organização terrorista e fazem atos abomináveis, matando pessoas, pensando que estão a fazer um favor a Deus. Queridos irmãos, isto é a maneira do mundo, isto é o engano de Satanás ao mundo, e nós, embora a humanidade de uma maneira geral, embora não esteja radicalizada dessa maneira, está nesse caminho da morte, porque estão a quebrar as leis de Deus. E uma vez que estejamos nesse caminho da morte, é como essa pessoa que tenha saído do país e se tornou radicalizado, como é que essa pessoa pode voltar ao país? Como é que podemos aceitar essa pessoa de novo? Porque só vai vir para o país e causar problemas no país. Mesmo que venha, a mente está destruída. Está na direção errada. E essa mentalidade, digamos assim, está numa prisão de destruição que leva à morte. E por isso, embora certas pessoas possam esconder de que, não estou a fazer isso, estão a pecar. Estamos pecando. E temos que nos arrepender, temos que mudar. Porque, ao fim de contas, Deus vê o nosso coração. Não podemos enganar a Deus. E foi exatamente, pensam nisso, o que aconteceu a Adão e a Eva. Quando eles se desviaram do caminho e foram para o caminho errado, foram expulsos do jardim do Éden. E então se submeteram para estar debaixo do poder desse grande terrorista. É a mesma coisa que acontece a nós. Vejam Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido,
que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tal como aconteceu a Adão e Eva. Foi o pecado dele que fez ele ter que ser separado de Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Os nossos pecados que fazem com que Deus não nos ouça. Porque criou esta separação. Porque não estamos mais, uma vez mais, já não estamos unidos, não estamos com Deus. Não estamos na mesma mentalidade. Estamos numa mentalidade diferente. Não estamos no caminho de dar, mas estamos no caminho de obter para as nossas próprias pontos egoístas. Então, o resultado dessa separação é o sofrimento, é a dor. E o resultado final é a morte. Por que Deus permite o sofrimento? É porque nós escolhemos. Nós escolhemos o caminho errado que causa sofrimento a nós e a outros. Porque fomos enganados por esse grande terrorista. Não é culpa de Deus. É culpa de nós. Nós que fomos enganados. E por isso nós, agora, digamos assim, somos agentes, somos representantes desse governo errado, desse líder errado, somos representantes dessa organização maldosa, porque estamos a seguir esse caminho e estamos a representar esse caminho. E por isso, se queremos voltar de volta, como é que vamos reparar esta separação? Como é que podemos reparar esta separação? Como é que podemos reparar esta ponte para podermos voltar atrás? Como é que então podemos convencer a outros que de facto queremos ser bons e ser pessoas de confiança? Como é que podemos fazer paz, verdadeira paz, e estarmos reconciliados com Deus, com o Pai, e estar reconciliados com o homem? Queridos irmãos, esta é a situação em que a humanidade se encontra. Está separada de Deus, não está reconciliada com Deus, e é como a maioria das pessoas estão. Assim, as pessoas tornam-se prisioneiras das suas ações, do que fizeram, da sua reputação, da história, e têm um mau nome. Têm um mau nome. E por isso, quem é que nos vai dar uma chance de entrar no caminho? Esta primeira chance. Porque fomos enganados desde quando nascemos. Temos sido enganados. Como é que nós podemos mudar esta natureza diferente? Em vez da natureza do mundo, a atitude, este caminho egoísta de obter para o próprio, como é que podemos mudar dessa natureza para termos uma natureza diferente, que é a natureza divina de Deus, a natureza de amor, a natureza de dar? Sim, porque vemos que existe esta natureza de Satanás, que é conhecido como o enganador, é conhecido como o tentador, é conhecido como aquele que põe pessoas em prisão, nos faz prisioneiros porque estamos a quebrar a lei. É o caminho das mentiras, é o caminho de planejar intrigas, é o caminho do acusador, é o caminho do adversário,
É o caminho do destruidor, é o caminho das cobiças. É o caminho em que não há verdade nesse caminho. É um caminho corroído. Como é que podemos sair desse caminho para estar no caminho correto? Porque, ao fim de contas, nós e a humanidade está a seguir este caminho de corrupção. É o que a Bíblia chama as obras da carne. Vejam comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, ou como na Almeida Revista e Corrigida põe os homicídios, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vão herdar o reino de Deus se estão a seguir este caminho. E por isso, queridos irmãos, estamos afetados por estes poderes malignos, espirituais, que são demónios. Vejam como o livro de Judas os descreve. Judas, capítulo 6, ou versículo 6, digamos assim. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Estes são os demónios. Que não guardaram, não se mantiveram onde deviam de estar, na posição que deviam de estar, mudaram para o outro caminho, em vez do caminho de amor, para o caminho de obter ganância para si próprio. Mas abandonaram o seu próprio domicílio, onde deviam de estar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vai haver um juízo. Eles sabem disso. E por isso o que se passa é que nós estamos afetados por este espírito do mundo. Vejam em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esta natureza humana, esta vontade, este desejo humano da carne, dos olhos e a soberba, este orgulho da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo que está a ser governado por Satanás. E este mundo está contra Deus. Vejam em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Quer dizer, são desejos egoístas. E estão a pedir, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres, para satisfazer os vossos próprios egoísmos.
Por isso é que não recebem. A sociedade está contra Deus. Infiéis, versículo 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos irmãos, a sociedade está contra Deus. A sociedade é uma sociedade cheia de caminhos e ações e atitudes impuras. Pensem acerca do exemplo das carnes limpas e das carnes impuras. Deus nos diz para comermos carnes limpas, para não comermos carnes imundas. E por isso, quando seguimos esse princípio, estamos continuamente, dia a dia, de hora a hora, quando comemos, quando vamos ao supermercado, quando vamos fazer compras, escolher coisas que sejam limpas e não imundas. Estamos a fazer esta seleção, este discernimento, esta decisão de escolha do bem e do mal continuamente. E espiritualmente é o que precisamos estar a fazer na nossa vida de dia a dia. Precisamos continuamente na nossa vida estar sempre a escolher o bom do mal. Isto é nos nossos pensamentos, nas nossas palavras que saem da boca, nas nossas motivações do coração. Temos que lavar o nosso coração, temos que lavar a nossa mente com o sangue de Cristo para estarmos a seguir o caminho certo. E temos de estar sempre, dia a dia, de hora a hora, fazendo esta seleção, esta escolha. Mas o mundo hoje em dia nos dispara, digamos assim, nos está continuamente a tirar coisas que afetam a nossa mente para pensarmos da maneira errada. Porque Satanás tem controle da mídia, tem controle das notícias, tem controle do entretenimento, tem controle do que vemos quando vamos ao cinema. E por isso, quando vamos ao cinema, por exemplo, os filmes hoje em dia são quase todos, praticamente, baseados em mentiras, em maldades, em assassinos, em matanças, em guerras, em lutas. E isto vai devagarinho, mas continuamente, afetando a nossa mente. E depois vamos a ver filmes. Que são um bom entretenimento. Sim, não estou a dizer que não sejam um bom entretenimento. Mas estão cheios de matança e guerras e injetando ideias demónicas. As pessoas dizem, não, mas tem boas lições. Sim, tem boas lições. Mas essas ideias demónicas são continuamente infiltradas na nossa mente através destes cinemas e filmes e televisão e coisas que não é segundo Deus, ou que não são segundo Deus. E por isso, tudo está contra Deus neste mundo. Até a própria economia está-nos a afetar de uma maneira negativa. Que os preços começam a aumentar e que é difícil para nós mantermos a vida de uma maneira normal. Mas temos que perseverar até ao fim. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 8, versículo 43 a 44. João 8, 43 e 44.
Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que é que vocês não entendem o que eu estou a dizer? Está aqui a dizer Cristo. Por que vocês não entendem o que eu estou a dizer? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não conseguem entender. Por quê? Porque vocês sois do diabo, deste terrorista que já infiltrou a vossa mente e a vossa maneira de pensar, que é o vosso pai. Infiltrou os vossos pensamentos de tal maneira que agora é como se vocês fossem filhos dele. E vocês por isso querem satisfazer os seus desejos. O diabo foi homicídia desde o princípio, matou desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Queridos irmãos, nós somos filhos. A humanidade, as pessoas de uma maneira geral neste mundo são filhos do diabo. Estamos a seguir este caminho errado. Esta atitude, seja ela infiltrada através de cinemas, ou de televisão, ou de livros que lemos, seja o que for, ou por outras pessoas, ou por políticos, seja como, esta atitude está-nos a afetar e nós temos que separar isto dia a dia nos pensamentos, continuamente, como temos que fazer com as carnes limpas e imundas. Temos que usar o mesmo princípio, continuamente. Porque ele está a bombardear estas atitudes continuamente na nossa mente. Vejam Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andámos outrora. Nós seguimos esse caminho no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E dos pensamentos. Da carne e dos pensamentos. Temos que evitar a inclinação natural da carne e temos que evitar a inclinação natural dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. Mas vimos aqui, queridos irmãos, como ele descreveu esta atitude no versículo 2. Diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência. É uma onda de transmissão no ar que a nossa cabeça tem esta antena espiritual e está a ouvir estas vibrações espirituais e está-nos a afetar. E por isso nós seguimos este caminho. E somos imprisionados. Pecamos. E o salário do pecado é a morte. A não ser que tenhamos um Redentor que nos compre de volta. Vocês sabem a história de Ruth e de Boaz, no livro de Ruth, que teve que haver um Redentor para comprar de volta a Ruth. Vejam Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Começando o versículo 1. Juízes,
Ruth, Samuel. Capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgator de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse ao fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tornou 10 homens dos anciãos da cidade e disse-lhes, sentai-vos aqui, e assentaram-se. E disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso. E depois, mais adiante, diz ele assim, vocês querem comprar ou não? Você, como resgator, quer comprar isso, porque não é me trouxe, está à venda. E eles disseram não. Disseram não, porque têm que então comprar também a Ruth. Resgatar a Ruth. Então eles disseram, no versículo 9 e 10, então Boaz disse aos irmãos e ao todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quiloam e a Malom. Eu comprei de volta, eu resgatei. Vocês não quiseram, então eu sou o segundo nesse direito e tomo, então, direito. E também tomo por mulher Ruth. Ela vai ser minha esposa. A Moabita, que foi esposa de Malom. Vê-se aqui uma história que foi resgatada. Esta Moabita, a Ruth. E isto é simplesmente simbólico de uma lição para nós, que nós temos que ser resgatados. Temos que ser comprados de volta por Cristo. Vejam em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos tutores físicos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Queridos irmãos, nós somos resgatados deste mundo porque quebramos a lei e por isso estamos debaixo da pena da lei, a pena da morte. É Jesus Cristo que nos comprou de volta, que nos deu a vida. Nos comprou de volta, que nos resgatou. É que diz aqui. Enviou o seu Filho, nascido da lei, para resgatar os que estavam sobre a pena da lei. Deus nos resgatou. E por isso somos comprados de volta, porque a pena da lei diz que estamos mortos. Uma vez que estamos mortos, não podemos viver de novo. Jesus Cristo nos comprou, nos deu a vida de volta de novo. Nos resgatou. Vejamos em Tito, capítulo 2. Versículo 11 a 14, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, é o que nós temos que renegar, temos que pôr de lado, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. É a maneira que devemos viver. Guardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador,
quem é o nosso grande Deus e Salvador? Cristo Jesus. O qual assim mesmo se deu por nós a fim de remir-nos. Ele nos comprou, nos redimiu, nos comprou de volta, nos resgatou, nos remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Por isso, irmãos, precisamos de reconhecer. Por nós próprios não podemos fazer nada. Estamos debaixo da influência deste grande terrorista. E nós somos comprados de volta. Somos redimidos, somos resgatados por Jesus Cristo. Vejam então Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor. Este é o caminho de Deus, que é amor, carinho para com os outros, cuidado para com os outros. Não é egoísmo, mas é cuidado para dar a outros. Prova o seu próprio amor para connosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fizemos nada para ganharmos esta graça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, somos feitos justos para com Deus, isto é, os nossos pecados são perdoados, somos justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, houve esta reconciliação, agora temos um relacionamento com o Pai, mediante a morte do seu Filho, muito mais quando já reconciliados, já temos este relacionamento com o Pai, seremos salvos pela sua vida, pela sua vida como seu sumo sacerdote, ajudando como nosso advogado de defesa, quando somos atacados, quando nós pecamos e nos arrependemos e pedimos perdão, e quando o Satanás, o inimigo, nos acusa, ele nos perdoa como o advogado de defesa pela sua vida, porque está aí a defender-nos continuamente como advogado de defesa. Por isso, como vemos, somos reconciliados, no versículo 10, com Deus, mediante a morte do seu Filho. Isso é que nos reconciliou, isso é que pagou pela nossa morte. Vejam também em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17 a 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. Se você está em Cristo, se Cristo vive dentro de você, através do poder do Espírito Santo de Deus, você então é uma pessoa nova. Não é naquele caminho do diabo, no caminho deste grande terrorista egoísta, mas estamos uma pessoa nova no caminho do amor e de carinho para com os outros. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação que temos para com o Pai é através de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é a nossa responsabilidade, de seguirmos o mesmo exemplo que Ele nos deu e nós também praticarmos reconciliação com outras pessoas. Nós estamos reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Não é Deus reconciliado conosco, porque Deus nunca fez nada mal. É nós que precisamos ser reconciliados com Deus. Nós que temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que mudar a nossa abordagem de como abordamos as coisas. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver.
Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar a nossa motivação, o nosso coração. E temos que ajustar isto, ou recalibrar a nossa vida para um padrão novo. Efésios capítulo 4. E por isso, queridos irmãos, Efésios capítulo 4, começando no versículo 11. Por isso, Ele mesmo nos concedeu a Igreja de Deus, em que alguns são professores, profetas, pastores e mestres, isto é, nos ensinam, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Na Igreja de Deus existem estes ensinos e estes serventes, ministros de Deus, com um propósito, com o visto, que é o aperfeiçoamento dos santos. O propósito da Igreja de Deus e do ministério de Deus é para nós, como membros da Igreja de Deus, sermos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Somos aperfeiçoados para servirmos, cuidar de outros. Porquê? Para construir, para edificar a Igreja de Deus. Por isso é que Deus nos deu o ministério, para nós crescermos neste caminho, no caminho de Deus, no caminho do amor, no caminho da árvore da vida. Porquê? Para a Igreja de Deus crescer. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao homem perfeito, isto é, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que cheguemos, que venhamos a ser um varão perfeito. Venhamos a ser um homem perfeito. De acordo com o padrão que é Cristo. Não estamos a comparar com outras pessoas, estamos a comparar com Cristo. Esse é o nosso padrão. A estatura da plenitude, como é completo Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e por todo o vento de doutrina, pelos truques, pela artimanha, pelos atos terroristas, digamos assim, dos homens influenciados por Satanás, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Isto é, ao fim do versículo 16, como diz assim, para a edificação do corpo em amor. Por isso, diz assim, não andais mais, como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, como diz no versículo 17. Não continuem a andar na vaidade das vossas ideias, os quais são obscurecidos de entendimento e que são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, porque têm um coração duro. Mas depois diz, no versículo 22, tirem esse velho homem, tirem esse caminho errado, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas mudem a vossa mente no espírito do vosso entendimento. Renovem esta mente no espírito do vosso entendimento de acordo com a árvore da vida. E revistais com o novo homem. Ponham em prática na vida este novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, deixando esses caminhos errados. E depois diz no capítulo 5, versículo 1, imitem a Cristo. Imitem a Deus como filhos amados. Porque Cristo é nosso padrão. Se nós estamos a seguir a Ele, estamos a seguir ao Pai. Que Ele é a representação perfeita do Pai. E por isso temos um grande novo padrão na nossa vida.
Um novo grande caminho de viver. Isto é voltar de volta para o caminho do amor. O caminho da árvore da vida. E em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade de Deus, da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esta bondade, este cuidado, esta graça de Deus que nos dá isto de graça, é que nos faz ver, tenho que me arrepender e tenho que mudar a minha vida. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vai haver um julgamento, irmãos. E vamos ter que dar contas. Vamos ter que dar contas e vai haver justiça final, que retribuirá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Isto é, a vida imortal. Precisamos estar a buscar glória. Temos que buscar honra. Porque temos que perseverar a fazer o bem. Por outro lado, vai retribuir a cada um, versículo 8, ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Queridos irmãos, isso é vai haver justiça. Vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Vejamos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, tivemos aí um bocadinho há pouco, antes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas precipitando-os no Tártaro, vai haver um julgamento. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Os anjos vão ser julgados. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Sim. Nós temos que mudar, vai haver um juízo. Os anjos vão ser julgados. E o próprio grande terrorista, como vem no Apocalipse, capítulo 20, o próprio grande terrorista, vejam aqui no versículo 1 a 3, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, este grande, maior terrorista mundial, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou. E depois é necessário que ele seja solto por um pouco tempo, vai ser solto por um pouco tempo, e depois lemos no versículo 7, diz assim que será solto, vai de novo enganar o mundo, mas depois, lemos no versículo 10, o diabo, depois disso, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já tinham sido lançados, como devia ter sido traduzido, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, vai haver justiça. Nós temos que mudar do caminho errado, deste caminho de Satanás, da árvore da morte, para a árvore da vida. Vai haver um juízo para nós se não fizermos isso. Mas para os anjos também vão ser julgados. Satanás também vai ser julgado. Queridos irmãos, nós temos que nos arrepender, temos que mudar a nossa vida. Após arrependimento e fé, precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, pela unção das mãos depois, pedir a Deus para nos dar o seu Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos dar a força, a energia e a mentalidade de Deus para podermos vencer as fraquezas da carne
E depois precisamos de perseverar até ao fim. Isso é a nossa responsabilidade. Por outro lado, este grande terrorista também vai ser removido. Enquanto que ele está aí à volta, não há paz. Não há paz. Mas o dia é vindouro que esse grande terrorista vai ser imprisionado e vai ser exilado. E então, depois daí, a família de Deus pode viver em paz e harmonia pela vida inteira, tal como foi inicialmente planejado pelo Altíssimo e pelo Verbo.